Olá, é muito bom ter você aqui. Este é o Acorda, um programa do SISMUC, do Sindicato de Servidores Municipais de Curitiba. Um espaço para falarmos sobre quem somos, para falarmos sobre as nossas dificuldades e sobre os nossos sonhos. Eu sou a Juliana Mildenberg. Oi, eu sou a Lloyd Ostrúfica e hoje nós vamos te convidar a acordar, colocar um óculos multicolorido e ver várias matizes. Junto conosco temos um casal, como tantos outros, que constrói uma vida a dois com amor e cumplicidade. Olá, eu sou o Ronaldo Madeira, coordenador da pasta LGBTQIA+, do SISMUC. Tenho a satisfação de dar as boas-vindas aqui ao casal, a Alicia Krieger e o Gabriel, nesta noite. Alicia, formada em farmácia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com especialização em farmácia clínica e hospitalar e também em gestão de políticas de DST e AIDS e hepatites virais e tuberculose, e mestrado em saúde coletiva pela UNB, Universidade de Brasília. Atualmente doutoranda em medicina pela Unifesp, bolsista da Fiocruz, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e atua no COA, acompanhando ela, o Gabriel, seu esposo, seu companheiro, Gabriel Reisnaut, empresário do ramo de pet, seu companheiro de vida. Então, nós vamos lá fazer assim umas perguntas bem jogo rápido. Pergunta e responde. Como vocês se conheceram? Então, boa noite, né, para todas as pessoas. A felicidade imensa nossa, né, de estar aqui, né, para falar para servidores e servidoras. Não posso me furtar de dizer que como uma pessoa aguerrida, lutando pelo SUS, também luto pelo serviço público em todas as suas áreas. Então, a felicidade é dobrada de estar aqui falando para servidoras e servidores. E aí, por que eu estou falando isso? Porque foi justamente no evento de saúde, né, que é essa área que eu atuo dentro da Secretaria Municipal de Saúde. A gente se conheceu lá no estado do Gabriel. O Gabriel é gaúcho. Nós nos conhecemos na cidade de Rio Grande, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, no evento de saúde da pasta de HIV. Fui até ele. Teve pedido de namoro, pedido de casamento, como é que foi? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Sempre um prazer pra gente poder fazer alguma coisa junto. Teve pedido de namoro à distância. Tempos modernos. A Alicia morava em Brasília e eu no Rio Grande do Sul. Foi virtual o pedido de namoro. Para conhecer, acho que um pouquinho mais de vocês. Vocês são um casal Netflix ou um casal mais balada? Total Netflix, né? Eu sou uma jovem senhora de 28 anos, né? Nunca tive pique nenhum pra balada, pra essas coisas, não que eu não goste. Tanto que quando eu vou uma vez ou outra, né? Por ele eu não vou falar, porque eu sei que é o contrário, né? Quando eu vou uma vez ou outra em balada, daí é uma delícia, porque é uma novidade e tal, né? Mas eu não troco o sofá de casa por nada. Já o Gabriel era diferente, né? Mas acho que mudou bastante também, já me graduei em senhor também, então é tudo certo. Inclusive, nosso relacionamento começa justamente, né, o primeiro beijo, tudo foi no âmbito de festa, veja só. A gente estava se preparando para uma festa, para finalizar esse evento, e eu, como não sou de sair, estava morrendo de preguiça de sair, daí até uma amiga pagou o ingresso para mim, falando, para, Alicia, de ser velha, vamos, né? E acabei não indo, mas não indo por um ótimo motivo, que foi a hora que ele deixou de ser frouxo, que foi a hora que eu brinquei pra ele que ele era um frouxo, né? Que aí ele me puxou pelo braço, me deu o primeiro beijo, e aí vocês já imaginam, né? A gente se encontrou nesse momento aí. Aproveitando, quem é o mais romântico do casal, vamos dizer assim? Eu acho que Pode ser os dois. Não, pode ser sincero. Não, nós dois. Eu acho que o mais pegajoso sou eu. Não, eu acho o Gabriel mais romântico que eu. Preciso assumir, né? Eu acho ele muito mais romântico do que eu. E na relação de vocês, rola ciúme? Se rola, quem é o mais ciumento? Acho que o ciúmes existe por amar, por querer estar perto, enfim. Mas acho que hoje em dia é muito mais controlado do que... E aí eu falo por mim, porque eu já fui... Acho que ambos, né? Foi uma construção coletiva nossa, né? Em dupla mesmo, porque você vê, a gente tá com 28, o Gabriel com 27, então a gente passou toda a nossa juventude junto, né? A gente começou ali com 22 ou com 23, né? Então a gente passou toda a fase de juventude junto, eu acho que a gente cresceu junto nesse aspecto também do ciúme. Vocês têm sogra?
Os dois, né? Tem. Como é a relação? É ótima, a sogra dele é ótima, né? A melhor sogra do mundo, que já tá morta, né? Eu falando assim na minha santa mãezinha que tá no céu, né? Maravilhosa. Então, a minha mãe biológica, ela é viva, mas assim, eu não tive uma relação muito grande com ela, apesar de hoje a gente se dar super bem também, né? E hoje eu entendo como uma mulher feminista, que hoje sou eu, entendo as escolhas dela. Consigo nem falar mais em perdoar ou não, porque se meu pai, enquanto homem, pôde ter as escolhas, que bom que ela também teve. E aí quem desempenhou esse papel foi a minha dita avó materna, né? Mãe dela. Mas não consigo nem pensar como avó, foi minha mãe, né? Então ele até tem a sogra dele agora viva, que ele defende muito, inclusive quando eu não acho que ela tá certa, ele defende ela, sabe? Mas a sogra que eu consideraria fica só olhando lá de cima por ele, né? Daí eu faço essa piada que a melhor sogra do mundo é a dele. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu tenho medo da resposta. Time de futebol, se tem, torcem para o mesmo time? Estados diferentes não tem como, né? E 2 estados bairristas, né? Que dá pra... Mas o dele acho que ainda é pior. Sim, sempre é pior. Sou gaúcho, como ela falou, sou gremista. Esse ano a gente vai subir. O dela já não sei. O dela já não sei se sobe, mas enfim. É que agora a briga é aqui, né? Ele é gremista, eu sou operariana, né? Eu sou de Ponta Grossa. Minha família, o sobrenome Krieger, né? Até do estádio, então tem a ver com a história. Apesar de eu não gostar de futebol, parece até chato eu recorrer nesse assunto, mas por questões de muito machismo mesmo, né? Futebol, muitas vezes, ele não é o esporte que mais me representa. Entretanto, o Operário tem uma coisa que me chama atenção, que não é ser só da minha cidade. O Operário se envolve, a diretoria atual do Operário se envolve em campanhas contra o racismo, contra a misoginia dentro dos estádios. Então eles têm, inclusive, penalidades internas para qualquer tipo de homem que assedia uma mulher dentro do estádio, lá em Ponta Grossa. Campanhas contra a LGBTQIA+, fobia. Então é isso que me chama no time, sabe? Eu não acreditar que o time da minha cidade, uma cidade tão conservadora no interior do Paraná, consiga ter esse posicionamento. Então eu acho que isso que me apaixona no Operário, sabe? E de comidas, carne ou frutos do mar? Frutos do mar. E não sei se vocês já fizeram, ainda pretendem fazer, mas se vocês já tiveram uma viagem dos sonhos ou sonham com essa viagem e realizá-la? Então, a gente já fez algumas viagens juntos e tal, mas a gente quer muito sair do Brasil juntos, que ainda não aconteceu. Eu nunca saí, a Alice já saiu em outros momentos do trabalho. A gente tem muita vontade de conhecer Buenos Aires, alguma coisa assim, isso juntos, porque daí ela não conhece também. Mas eu tenho muita vontade de voltar com ela em lugares que ela já teve. Ela já teve na África, que é uma viagem que eu acho que seria da minha vida, assim. Curiosidade, existem divergências entre vocês em algum ponto, na relação? Vocês têm para nos contar. A gente tá se Agora olhando vai. tanto, né? Mas é que eu fico pensando, não sei se chegam a ser divergências, né? Politicamente, nós somos extremamente alinhados, inclusive foi isso que chamou atenção no outro. Não dá briga de carne de frutos do mar, tem pra todo mundo, né? Não sei, de verdade, dizer um ponto de divergência. Acho que questões mais, na minha visão, né? Sobre machismo e tal, algumas construções, mas que eu acho que, na verdade, geram debates interessantes em casa. Por isso que eu não sei se eu chamaria de divergência, né? Porque, sim, a gente tem muitos pontos de vista diferentes, isso é óbvio, né? Mas eu não sei se isso acaba virando uma divergência. Boa pergunta, que eu acho que acaba virando um debate super produtivo em casa, quase todo dia. E agora sim, uma curiosidade também, na intimidade, quem ronca? Ela. Ele também. Só que eu tenho a desculpa perfeita. Eu tenho problema com desvio de septo, né? Tenho problema que a cirurgia não deu muito certo no meu desvio de septo. Eu tenho desculpa, então quero saber a dele. Cansaço. Ok. E o pé gelado, alguém tem? Ela, tá, parece que é morto o pé dela. Inclusive agora o meu pé não existe dentro da bota com meia grossa, né? Isso é... E não adianta que o dele não esquenta também. É Mas impressionante. esquenta que ela não deixa, né? Que eu pego o pé dela pra esquentar e ela tira. De repente colocando uma meia, algo assim. Ah, mas essa é a briga em casa. Talvez esse seja um ponto de divergência. Acho que é esse, a meia. A meia. Porque eu vivo Exato. falando, por que não bota uma meia pra dormir? E de vocês dois, quem é que manda melhor na cozinha? Ela. Ele. Os dois? Gosto da comida do outro. Sim, eu acho que em coisas diferentes. Eu já fiquei muitos anos sem comer nenhum animal, né? Eu tenho uma questão minha muito própria disso. Por isso que eu fico mais nos frutos do mar, mas o que também não é tão correto, mas
pra mim tem sido bom. E aí eu acho que eu cozinho melhor essas coisas, né? E o Gabriel, como um bom gaúcho também, né? Enfim, gosta mais de cozinhar carnes. Então acho que a gente acaba cozinhando coisas diferentes e daí é sempre muito gostoso. E uma coisa que a gente tem mania, né? Cozinhar com uma taça de vinho sempre. Então o momento do cozinhar é sempre uma delícia. Como você disse, né, que você é do ramo pet, que você é tosador, eu vou perguntar, mas é o óbvio, né? Vocês têm pet. Não é nem uma pergunta, eu já vou fazer uma afirmação. Em casa 3, de coração mais alguns na casa da mãe da Alicia, na casa da minha mãe também. Mas a gente tem os 3 e toda a turma do pet também, que a Alicia vai pra lá, conhece também. Tem alguns que ela é super apegada. E do trabalho dele eu adotaria praticamente todos também, né? 3, tudo cachorro? Cachorro e gato? Como é? 2 cachorras e um gato. A Nina e a Frida e o Chico. E se matam dia e noite. Agora que a gente já passou assim por esse momento mais clean, de conhecer vocês, de saber um pouquinho como que é o dia a dia de vocês, a gente vai para um lado mais de perguntas mais assim, mais nem é curiosidade, mas saber como que é a vida de vocês. E eu vou falar agora para quem vai nos ouvir, que pode ser que você que está nos ouvindo ou vendo o vídeo não tenha percebido assim, ou percebeu que eles, nesse casal, alguns detalhes pequenos. E eu quero que vocês contem para nós, para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, que pequeno detalhe é esse? Acho que eu vou recomeçar então do evento, né? Eis o ponto, né? Esse evento que eu estava realmente é um evento de saúde, eu fui enquanto profissional de saúde e Gabriel era um dos participantes do evento. Daí vocês podem perguntar, mas o que tem a ver um tosador num evento de saúde que uma farmacêutica estava representando um órgão de saúde? Porque esse era um evento da região sul, né? Então existem das 5 regiões do país, esse era o Regional Sul, de travestis e transexuais que lutam contra a AIDS. Então por aí vocês já começam a ter a pista de qual é a questão que a gente vem para trazer para vocês. Resumindo, eu sou travesti com muito amor, né? E eu, dentro de todos os privilégios que a gente sempre reconhece isso também, de talvez quem olhe não perceba e não tem uma coisa que tenha que perceber, a não ser que isso parta da gente, que a gente tenha essa vontade de conversar, que a gente se abra para uma conversa. Porque muitas pessoas procuram alguns detalhes, alguma coisa pra ver, porque todo mundo sempre acha que a gente tá enganando as pessoas, a gente não tá enganando ninguém. Mas eu sou um homem trans, a gente então é um casal trans. E eu gosto muito e me coloco a todo momento como travesti, né? Não que mulher trans seja um termo errôneo, não tem nada a ver com isso, mas travesti é uma categoria política muito cara para nós aqui no Brasil. Foram as pessoas que começaram o movimento, muitas, né, que estavam na luta contra a AIDS e que foram apagadas da história. Então, travesti é um termo que a gente precisa reavivar sempre no nosso país, né? Que foram as nossas matriarcas que tudo começaram. E interessante que eu estava como travesti, mas como uma pessoa que estava representando o Ministério da Saúde do Brasil, né? Então aí vem os nossos privilégios, né? A gente tem uma quantidade de privilégios muito grande. E é engraçado que o Gabriel, eu falando com tanta propriedade das questões trans, no primeiro momento ele ficou com raiva de mim. Eu falei, quem que é essa menina, essa mulher cis aí falando com tanta propriedade, ele que sou trans? Acho que na primeiro momento ele queria me bater, né? Até ele entender, num certo momento, que eu também era tão trans, sou tão trans quanto ele, né? Contem pra gente um pouco de como foi passar por esse processo de transição e chegar a quem vocês são e se reconhecem hoje. Eu acho que pessoas, seres humanos, a gente está em transição a vida inteira. A gente transiciona de criança para adolescente, a gente transiciona de adolescente para a vida adulta. Todo mundo passa por uma transição, a vida da gente é uma transição. Mas a gente falando nesse ponto de ser uma pessoa transexual, tem muitos pontos assim que machucam bastante a gente, tanto antes como durante todo o processo. As pessoas perguntam, tá, mas e como que era antes? Como que era a tua visão antes? A minha visão de mundo era completamente diferente. O maior divisor de águas para mim foi o início de hormonização, depois a cirurgia de retirada dos seios. Eu acho que isso foi o maior divisor de águas para mim, porque
Ali você sabe, ela sempre brinca em relação à barba. De Deus o livre tocar na minha barba. Eu sempre quis ter ela e por muitos anos eu olhava no espelho e eu não enxergava ela por mais que eu quisesse. E aí hoje eu olho no espelho e eu vejo a barba que eu sonhei a minha vida inteira. E aí é bem essa relação que eu tenho. Tipo, eu vou no barbeiro, tipo, faço qualquer coisa no meu cabelo, mas não mexe na minha barba. Eu sempre problematizei essa palavra transição, porque é isso, né? Eu não virei algo que eu não tenha sido, né? Eu não sou uma mulher cis, não pretendo ser uma mulher cis e não deixo de ser mulher por causa disso, porque não existe mulher. Existem mulheres pobres, pretas, brancas, cis, trans, enfim, né? Mas essa compreensão de saber que eu poderia viver quem realmente eu sempre fui, ela veio já no final do ensino médio, né, para o começo da faculdade, inclusive quando eu perdi essa minha mãe, né. Foi um processo, claro, bem complicado, porque uma universidade estadual grande, né, e antes estudava num colégio grande, camarista, em Ponta Grossa, também católico, então eu passei por algumas questões um pouco difíceis. Mas aí, antes também era muito difícil, porque a angústia de não poder realmente você demonstrar quem você realmente é. Hoje pessoas da minha família olham para mim e falam: Alicia, parece que você sempre foi assim. Hoje parece que eu vejo você de verdade, porque antes era uma coisa enclausurada, né? Mas diferente de muitas pessoas trans, uma coisa eu posso dizer, eu tive uma infância extremamente feliz. Quando você vê muitas pessoas trans falam com muita angústia e muito rancor da sua infância, eu entendo. Mas eu tive uma infância cercada de mulheres, uma infância com muito amor, uma infância com muita liberdade, eu brincava do que eu queria, carrinho, boneca, qualquer coisa, hoje eu trocaria tudo para voltar para minha infância, por exemplo. Independente de gênero, sabe? E a pergunta é, entre o momento de transição, né, que vocês estavam fazendo a transição, para hoje, que vocês já se definiram, né, tem a definição enquanto pessoa transexual, né, nessa condição, qual foi o momento mais difícil? Para mim, e aí com certeza a experiência do Gabriel é diferente, para mim o pior foi o durante. E não por uma indecisão minha, mas justamente porque a sociedade não conseguia. Quem me viu antes, quem me conheceu antes, não conseguia entender. Parecia que eu estava atravessando uma ponte imaginária, sendo que não, eu só estava terminando de construir. Simone de Beauvoir sempre, né? A frase mais famosa de Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se. A gente vai se tornando mulher do dia que nasce ao dia que morre. Antes eu tinha um tipo de sofrimento, que era o sofrimento de não poder ser quem eu era, apesar de ter uma infância muito feliz. Hoje eu tenho alguns sofrimentos que, mesmo com o privilégio, as transfobias elas nos atacam todos os dias, né? Mas eu acho que o processo do durante, para mim, foi bem difícil. Esse momento que as pessoas achavam que eu estava passando por uma ponte imaginária que nunca existiu, né? Eu já, dentro de todos os privilégios que eu sei que eu tenho, inclusive de passabilidade, todos os processos, na verdade foram difíceis. Antes é isso que a Alicia coloca, tipo, parece que tu vive enclausulado ali, não consegue externar o que tu é de verdade, não consegue enxergar o que tu é de verdade. Isso é bastante difícil também. O início de tudo também é muito difícil, eu tive grande privilégio de sempre ter minha mãe do meu lado. A minha dificuldade com ela e com as minhas irmãs era o nome. E aí eu respeitei o tempo delas, eu esperei 1 ano praticamente, e aí num dia eu falei: a partir de hoje eu não respondo mais vocês, independente de onde a gente estiver, é assim ou é assim. E aí passou a ser assim e é assim até hoje. No meu caso, quando eu comecei a usar testosterona, coisa começou a aparecer 2 cabelos na cara. Nossa, era sensacional, de verdade. Eu tinha, acho que 3 pelos em cada lado do queixo, porque no meio não tinha. E eu tinha o meu pet em casa. Isso foi 2 dias antes de fazer a viagem que eu conheceria a Alicia. E eu saí do meu pet, ainda não tinha feito cirurgia, então eu trabalhava de top, porque eu trabalho com cachorro, enfim, o dia inteiro eu não usava faixa porque eu estava embaixo da minha casa. E aí eu precisei sair para trocar um cheque, enfim, fui. Quando eu estava na parada do ônibus, vieram dois caras do outro lado da rua, atravessaram na minha frente, passaram por trás de mim. Pensei, pô, vou ser assaltado, né? O cheque ali que eu não tinha conseguido trocar, com dinheiro pra viagem. Beleza, eles passaram por mim, aí quando eu respirei mais ou menos aliviada, eles me atacaram pelas costas, os 2. A gente rolou na rua e aí eles me bateram porque eu tinha peito e barba. E aí, como assim?
Daí então, se tu quer ser homem, tu vai apanhar que nem homem. E aí eu sempre falei pra Alicia, conheci a Alicia com galo do lado do olho, com o rosto todo arranhado. E eu sempre falei pra ela que o pior não é o soco que tu leva, não é o chute que tu leva, mas as coisas que tu tem que ouvir nisso tudo. Porque eu escutei todos os tipos de coisas que vocês possam imaginar em questão de minutos, de pessoas que nunca tinham me visto na vida, que não sabem quem eu sou, que nunca souberam, que nunca tinham me visto antes também. E aí essas são algumas coisas que a gente tem que passar. E eu cheguei em casa e a mãe, então bota uma roupa que a gente vai na delegacia. Eu perguntei, pra quê? A gente vai na delegacia pra eu ter que explicar tudo e provavelmente sofrer a mesma agressão que eu acabei de sofrer na rua? Ela, não, porque não vai ser assim, não sei o que. Eu disse, vai ser assim. Porque vai ser assim que eu vou ser recebido. As pessoas não dão credibilidade pra gente. Alguma coisa eu vou ter feito e a culpa vai ser minha. Então, nesse momento eu não estou disposto a ouvir isso tudo de novo, nem nada parecido com o que eu acabei de ouvir. Então, a gente começa a se negligenciar também, de não fazer a denúncia, de muitas vezes não estar no serviço de saúde que a gente precisa por conta de saber que nem todos os profissionais vão nos receber bem ou que vão nos julgar de alguma forma e não sou profissional de saúde, mas dentro do que eu acredito como usuário do SUS principalmente, eu acho que as pessoas estão ali para abraçar e acolher quando a gente chega e não apontar o dedo, não tentar culpar, não só ouvir e tentar ajudar. E se não puder ajudar, não consigo agora, mas a gente pode ver alguma coisa. Pegando um gancho nisso, Alicia, e inclusive Gabriel coloca essa questão do serviço de saúde, do atendimento. Para você que é uma pessoa que tem uma militância na saúde coletiva, uma estudiosa, né, aí num processo de conclusão de um doutorado, uma pessoa que tem uma militância em defesa das políticas públicas de saúde, serviços públicos que acolham as pessoas como elas são, né, nas suas diferenças, nas suas singularidades, né? O que eu pergunto para você, como você avalia a questão da LGBTfobia institucional? Acho que, como você falou, o nosso país tem uma especificidade, porque aqui realmente saúde é considerado um direito humano, um direito da nossa Constituição cidadã. E isso parece muito óbvio para nós, mas em pouquíssimos países do mundo, a saúde ela é considerada um direito. Inclusive em países como os Estados Unidos, isso não é um direito, é algo mercadológico. Você paga pelo plano de saúde que você puder ter com aquilo que você vai pagar, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um sistema único, que é universal, equânime e integral, né? São os 3 princípios do Sistema Único de Saúde. Só que é um sistema de saúde que pensa esses 3 pilares, muitas vezes, para as pessoas que são cis e heterossexuais. Por exemplo, quando eu estou falando de saúde da mulher, o que é a noção de saúde da mulher aqui no Brasil? Preparar essa mulher para a reprodução. E aí, quando eu estou pensando em mulher cis, isso é a compreensão de saúde da mulher. Qual é a compreensão de saúde do homem? Tudo que tem a ver com a próstata, tudo que tem a ver com ereção, tudo que tem a ver com a questão sexual. Assim também é para as pessoas trans. O que é saúde LGBT? Infelizmente, Ronaldo, não é o que está escrito lá, que é uma política de saúde integral. As pessoas ainda acham que nós, pessoas trans, a gente só precisa de cirurgia e de hormônio. Claro que a gente precisa disso. Se a gente quiser uma cirurgia, se a gente quiser hormônio, a gente precisa de acesso público de qualidade, porque a gente também paga pelo SUS. Se eu, como sanitarista, tenho uma frase que eu abomino, o SUS é gratuito. Não, o SUS não é gratuito, o SUS é caríssimo, o SUS custa muito dinheiro dos nossos impostos, né, todos os meses, ele só não é de um desembolso direto. Todas as pessoas cis e heterossexuais têm um rol de procedimentos aí para suas demandas em saúde, e nós, pessoas trans, quando temos acesso a essas demandas, as pessoas colocam como privilégio. Não é. Isso é um dos 3 princípios que se chama equidade, que também é integralidade, né? Então, infelizmente, a gente tem uma noção de saúde no Brasil ainda pautada na doença. Para as pessoas trans, por exemplo, ainda para eu ter acesso a qualquer tipo de modificação corporal, uso de hormônios, até então eu precisava ser diagnosticada por um psiquiatra e por um psicólogo enquanto pessoa trans. Existia um CID para isso, né? Um CID que é o F64.0 do rol das questões de saúde mental.
Hoje ele foi transferido para as questões de saúde sexual e saúde reprodutiva, por exemplo, né? Então já foi um avanço nesse ponto. Só que não basta essas questões de noção de saúde. Quando a gente fala de LGBTfobia institucional, a gente tem uma faca de dois gumes, isso é ruim para os dois lados. É ruim para a pessoa usuária do SUS, que é isso que a gente comentou, não tem um atendimento de qualidade, ou quando tem é só num COA da vida, que já é um serviço de HIV especializado, então, quer ser bem atendida a travesti? Então vai lá no COA. Às vezes a travesti está com dor de barriga e é ali na unidade de saúde que ela vai resolver isso, não é no COA. Ela precisa operar um braço porque ela quebrou, não vai ser no COA, vai ser num hospital que seja referência em ortopedia. Mas não é só para o usuário que essa violência LGBTfóbica institucional vai ser danosa. Se eu tiver, por exemplo, um servidor, uma servidora que seja lésbica, gay, bi, trans, essa pessoa também vai sofrer. A gente comentava isso há pouco, mas ainda a gente vê muitas pessoas gays, lésbicas e bissexuais em posições de chefia. Hoje, muito mais elas conseguem se colocar para a sociedade enquanto gays, enquanto lésbicas. Agora, quantas pessoas trans a gente tem em posição de chefia? Quantas pessoas intersexo a gente tem em posições de chefia? Né? Então, muitas pessoas não conseguem se colocar dessa forma. Que esse mesmo avanço, que ainda é muito pequeno, mas que tem ocorrido para gays e lésbicas e pessoas bissexuais, cisgênero, também ocorra para as pessoas trans e para as pessoas intersexo, que também consigam se colocar e principalmente não tenham a sua qualidade questionada por causa disso. Porque eu, por exemplo, a minha área de mestrado, doutorado, é o uso de hormônio por pessoas trans. Só que as pessoas precisam entender que isso não é um ativismo por puro ativismo. Tem muita ciência envolvida, eu estudo muito para isso. Então, muitas vezes a nossa ciência é descreditada como se fosse um ativismo em causa própria. Não deixa de ser, mas nem por isso eu deixo de estudar e estudar muito, né, para que a informação científica mais robusta possível seja oferecida e aplicada no SUS. Mês de junho é considerado mês do orgulho e muitas lojas, muitas empresas se pintam de colorido nesse período. Para quem é LGBT, isso é todo dia, né? Não existe um mês específico para se dizer que é o mês do orgulho. Para vocês, o que isso representa? Como que vocês veem esse dinamismo deste período, né? Ou de que forma que isso reflete na vida da pessoa LGBT? Não tem como, né? A pessoa que é ativista não consegue fugir, né? Isso para mim é nada mais do que capitalismo, né? O capitalismo ele vai se utilizar de toda e qualquer bandeira que ele puder para poder fazer as suas vendas e manter a sua selvageria capital. E em julho, como é que isso vai ser? Em agosto, em setembro? AIDS, por exemplo, a gente tem o Dezembro Vermelho, 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e ponto. A gente não fala mais de prevenção ao HIV no resto do ano, como se o HIV só acontecesse em dezembro ou no carnaval, que é a época de fazer sexo. Então, só pode fazer sexo em dezembro e em fevereiro, tá? Então, vocês saibam que não é para ficar fazendo sexo outros meses, tá? E a mesma coisa com a questão LGBT. E aí eu me pergunto, com essas empresas que pintam tanto a bandeirinha, quantos funcionários LGBT elas têm? Qual é a política de incentivo para essas pessoas LGBT que estejam lá, fiquem e não sofram com LGBTfobia lá dentro? Quantas posições de chefia dessas empresas são ocupadas por pessoas LGBT? A bandeirinha lá é uma coisa, a política interna da empresa muitas vezes é outra, né? E tem muita gente que tem a ideia de que ser uma pessoa LGBT é ter a parada do ano e daí aquilo ali é o dia que a gente não sai de casa porque eles estão na rua. Não, a gente está na rua e a gente está em todos os momentos, todos os dias. A gente chega numa passabilidade muito grande. Então, tipo, a gente nunca sabe com quem a gente está falando. Um colega de serviço fez uma piada transfóbica com uma pessoa trans na frente dele. E eu disse pra ele, se tu for ali na padaria falar pra uma pessoa que não tenha uma cabeça mais aberta, que não debata contigo, essa pessoa sai ali da padaria e se mata, por causa da tua piadinha. Então, tipo, eu acho que essa luta é todos os dias, como tu disse, e eu acho que a gente tem que se atentar um pouquinho mais, assim, também, de tentar não cair em algumas coisas, porque só nessas datas não dá, né? É que hoje é bonitinho ser LGBT, né? Nem sempre foi, agora é moda, é bonito, é legal, então todo mundo quer apoiar a causa, né? Que agora tá dando isso aqui também. Nós faríamos em junho este momento aqui, mas todo mundo fez. Então, né, seria só mais um. Porque o que a gente pensa, o que a gente entendeu? Mais do que esse mês, né, como vocês já falaram. Nós queremos respeito e nós queremos o nosso orgulho todos os dias. Que nós sejamos respeitados e respeitados todo dia. Quando eu entro no ônibus, quando eu entro no banco, quando eu entro no salão, em qualquer lugar.
É por isso que a gente fez a escolha de fazer até fora do mês de junho, para que esse orgulho, para que esse respeito seja cotidianamente. Como a gente já comentou num bate-papo inicial aqui, que vocês são o ponto fora da curva. Você está formada, você é doutoranda, você tem um cargo de posição, você tem o teu negócio, o teu trabalho independente. Isso é o que a gente desejaria para todas, para todos. Mas nesse nosso meio, o que fazer? Como que vocês pensam assim para que não seja o ponto fora da curva? Para que os outros também tenham as oportunidades? Não dá para ter um momento como esse sem focar essa questão da violência que essas pessoas sofrem, que na grande maioria das vezes perdem suas vidas e também perdem suas vidas não só por conta de procedimentos clandestinos, porque não tiveram acesso, mas pela própria questão da violência. A violência emocional, ela é constante, nós sabemos disso. Então eu gostaria que vocês nos falassem um pouquinho sobre isso, né? Aí também respondendo as perguntas da Lloyd. Qual que é a frase de todo pai, mãe, avô, enfim, né, para pessoas LGBT? Não, mas o meu medo, não tem um problema que você seja LGBT, o meu medo é que você sofra violência fora de casa. E aí, por exemplo, isso nunca aconteceu comigo, nunca sofri violência fora de casa, sofri dentro. Tanto meu pai, por exemplo, estava preocupado que eu sofresse uma violência fora de casa que ele esqueceu de olhar para dentro. Eu sofri violência do meu próprio irmão dentro de casa, na frente do meu sobrinho, que à época tinha 3 anos, ele me bateu, ele me soqueou, ele me jogou no chão. Foi uma violência física, mas principalmente emocional, psicológica. E veja só, né? A violência ela vem de onde você não espera. E todos os dias a gente tem sofrido violência, como por exemplo, é muito fácil dizer assim, usar essa bandeira que a gente coloca, vamos colocar pessoas trans em todos os espaços. Beleza, daí coloca uma Alicia para trabalhar dentro de um serviço de saúde e a Alicia é trans. E acho que resolveu o problema aí. Ah não, botei uma travesti para trabalhar no serviço de HIV, então os problemas estão resolvidos. Eis o grande erro das pessoas. Para além de ter uma pessoa trans, que não é uma, são várias, é isso, eu preciso que essas pessoas estejam em posição de decisão. Principalmente, eu preciso que toda a estrutura de um serviço, seja, eu dei um exemplo aqui, mas qualquer serviço que seja, acolha a demanda trans. E aí eu vou parafrasear Eliana Hermetério, que é uma carioca que vive conosco aqui há muitos anos em Curitiba, né? Uma feminista negra sensacional, do movimento negro nacional também. E ela fala o seguinte, vocês, pessoas brancas, inventaram o racismo. Por que diachos eu que sou negra que tenho que lutar contra? Por que eu que tenho que gastar minha vida lutando contra o racismo, né? Se vocês inventaram, deem conta de acabar com ele. Que é o que eu digo da transfobia. Se vocês, pessoas cis, porque não fui eu primeiro que não fui eu que me nomeei travesti, o mundo me nomeou travesti, e aí eu peguei isso para mim para transformar em militância. Mas foi o mundo que criou a transfobia, o mundo cis. Por que eu tenho que correr atrás de acabar com isso e a minha vida toda ter que estar correndo atrás de uma coisa que não fui eu que criei? Isso também é muito violento, porque é isso, eu boto uma Alicia para trabalhar com a população e aí todos os problemas automaticamente se resolvem. Então, inclusive, se sair, eu escutei uma vez de um colega em um outro momento aí, nossa, mas você foi colocada aqui no serviço X para aumentar o número de travestis vindo aqui, mas ainda não aumentou? Eu falei, nossa, mas eu falei para essa pessoa, você acha que eu sou o quê? Que eu sou imã de travesti? Eu vou puxando por princípio, por simbiose, por princípio da física? Não é assim, né? As pessoas não entendem o que significa a presença de pessoas trans nos espaços. Eu preciso ter toda uma estrutura para isso. É a mesma coisa, não adianta eu botar uma pessoa preta no espaço de poder, onde todas as pessoas ao redor são brancas e racistas. Ela não vai conseguir ter posição de decisão. Então isso é mais uma armadilha desse capitalismo predatório, dessa posição patriarcal da nossa sociedade. Isso é mais uma armadilha. E tudo isso, Ronaldo, vai levar com que as pessoas busquem a clandestinidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes para nós a clandestinidade é mais segura e é mais acolhedora do que o serviço de saúde. Veja que uma pessoa profissional de saúde está cometendo, talvez o assinte de falar isso, mas aqui quem fala agora é uma travesti. Muitas vezes a clandestinidade é muito mais gostosa, é muito mais acolhedora, é muito mais doce. Um silicone industrial injetado na minha bunda é muito menos doloroso do que o tapa na cara que eu levo de um profissional, que não é literal, mas é não me chamar pelo nome que realmente me representa, que é entregar um diagnóstico de HIV como se fosse uma culpa minha e que eu busquei por aquilo porque eu sou uma puta travesti, e desculpe, não vou utilizar outras palavras. Então é muito mais doce a dor de um silicone industrial do que isso, muitas vezes. Só que eu não quero que minhas irmãs utilizem mais esse silicone industrial, porque ele é muito danoso. Só que para isso, e aí eu finalizo a minha fala, para a tua pergunta, como é que pontos fora da curva vão surgir? Aí eu jogo para vocês de volta. É vocês que têm que nos dar essas respostas.
Como é que vocês da sociedade cisgênero vão fazer com que a gente se multiplique? O que os servidores municipais cis vão fazer? O que a Secretaria de Saúde, as secretarias de Estado, de município, os ministérios, o que esse país vai fazer? Então, eu que volto à pergunta, quando é que o mundo cis vai nos dar essa oportunidade de sermos mais e mais? Foi por isso que eu me apaixonei. Entendeu? Eu vou só pegar um ganchinho da Alice juntando com o que a gente conversou antes. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. No mês do orgulho, não param de matar a gente. Então, que orgulho é esse? Que orgulho é esse que as outras pessoas se apropriam e pegam a nossa bandeira, que ela é nossa, e estampam ela aonde eles bem entendem? Que orgulho é esse que nos mata, que continua nos matando e continua tentando nos jogar sempre para a margem da sociedade? Também me apaixonei, dá pra ver por quê. Dentro de tudo isso, qual é o maior sonho de vocês para a população LGBTQIA+. Mais vida. Mais anos de vida e mais vinda nos anos que a gente tem. Que a gente não morra com 35. E que se for para morrer por 35 por causas naturais, que sejam 35 anos maravilhosos. E que se for para viver 100, também assim o seja. Não sei se me resta muito, né? De vida? Também. Também, de vida tá batendo já na porta. Mas eu quero só agradecer e não quero parecer grosseiro não com vocês pessoas que estão aqui com a gente hoje. Eu falei isso na Câmara de Deputados em Brasília. Então, infelizmente, na sociedade que a gente vive, eu não agradeço vocês aqui pelo espaço, porque esse espaço é nosso também, mas pelo convite. Pelo convite eu agradeço vocês, pelo espaço eu só desejo que cada vez mais pessoas trans possam estar aqui também. Precisa saber, talvez, algumas pessoas nos escutando, nos vendo, enfim, consigam entender que o lugar delas é onde elas quiserem, que esses espaços são nossos, que o atendimento no serviço de saúde é nosso, assim como é de qualquer pessoa. Então a gente tem direito a esses espaços. Nem sempre a gente vai ser respeitado nesses espaços, mas eles são nossos. Então, é para isso que o Acorda, que a gente sonhou com ele, que a gente está dando forma para ele, é que as pessoas acordem e entendam que cada um de nós pode ser o que quiser e dentro da onde ela quiser. Acorda para acolher, para nos acolhermos, né? Todos nós fazemos a composição do mundo do trabalho, da sociedade, que a sociedade pare de deixar de se importar com o que importa, que são vidas, né? E que nisso tudo a gente possa vislumbrar, né, idealizar, sonhar com mais amor e menos ódio. E o amor vence. Essa é a colocação que eu tenho aqui para mim, para vocês, LGBTs, para a Lloyd, né, e para os demais LGBTs que nos assistem e que terão a oportunidade de assistir ao nosso Acorda, e também para as outras pessoas que se sensibilizem, né, que expressar a orientação sexual é um direito da pessoa, né? Então é isso, que é a questão do amor, do respeito. Essa é a minha fala para essa noite. E eu acho que é com isso que a gente sai daqui hoje. É entender que realmente nós passamos por transições e muitas vezes elas são necessárias para nos tornar quem nós somos hoje. Obrigada. Gratidão por vocês, gratidão, acho que por este espaço. Esse lugar é um lugar para que as pessoas LGBTs possam encontrar forças. O Ronaldo está aqui porque eu acho que se não fosse ele, muito do que se construiu enquanto LGBT dentro do SISMUC, nós não estaríamos aqui hoje tendo esta conversa. O SISMUC vai estar sempre e sempre de portas abertas para receber qualquer pessoa LGBT que queira, de alguma forma, ter forças para levantar e ter forças para continuar a caminhada. O que acordar significa, né? O que o verbo acordar? Porque é uma ação. A partir do momento que você acorda,
você tem um dia todo pela frente. E a partir deste momento, você decide o que você vai fazer deste dia e de que forma que você vai vencê-lo. Então hoje nós decidimos vencê-lo desta forma. E sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas a este mês, porque nós chegamos ao final deste dia felizes.